Jogador de futebol, na grande maioria das vezes, costuma dar declarações e entrevistas previsíveis, com respostas prontas, cuidadosas e que no futuro não possam vir a comprometer. Porém, há casos em que o futebolista acaba soltando uma declaração inesperada, talvez pelo calor e emoção do momento, chegando a declarar amor eterno, que é torcedor desde criancinha, ou que jamais vestiria a camisa de um clube rival. Pois bem, nesse vídeo reunimos 7 jogadores que declararam uma coisa e que tempos mais tarde acabaram se contradizendo ou não cumprindo com a palavra. Márcio Rodrigues, mais conhecido como Magrão, atuou profissionalmente na posição de volante por quase 20 anos, e nesse período vestiu importantes camisas do futebol brasileiro. Revelado pelo São Caetano, o jogador no ano 2000 foi contratado pelo Palmeiras, e no Alviverde suas boas atuações lhe credenciaram como ídolo e bastante querido pela torcida. Foram mais de 200 jogos entre 2000 e 2005, com os títulos da Copa dos Campeões Regionais e do Brasileiro Série B conquistados. Não achei a data exata e muito menos encontrei um vídeo mostrando a declaração, mas nos tempos em que defendeu o Alviverde, Magrão chegou a declarar que nunca e em hipótese alguma teria coragem de vestir a camisa do Corinthians, já que o alvinegro é o maior rival do Palmeiras, e se ele fizesse isso seria uma traição com a torcida palmeirense. Pois bem, em 2005, o jogador deixou o clube e foi atuar no Yokohama do Japão, ficando apenas um ano por lá. E no segundo semestre de 2006, ele desejava retornar para o futebol brasileiro, onde a princípio a preferência era toda do Palmeiras. Só que como o clube não demonstrou interesse em seu retorno, ele acabou aceitando uma proposta do Corinthians. Em sua apresentação, Magrão foi perguntado sobre o episódio, e arrependido ele deu a seguinte declaração, abre aspas, "Eu me arrependo do que eu disse naquela época, e aceitei essa proposta porque é um grande desafio jogar no Corinthians. A grandeza do clube pode me ajudar muito mais do que eu ajudar o Corinthians. Tenho respeito por todas as equipes pelas quais passei, sempre mostrei vontade e raça nos outros times, e aqui não será diferente." Fecha aspas. Diego Souza foi revelado pelo Fluminense em 2003 e em quase 20 anos atuando profissionalmente já defendeu a camisa de vários clubes do futebol brasileiro, incluindo os 3 outros grandes do Rio de Janeiro. Em meados de 2005, ele foi negociado com o Benfica, só que não chegou a atuar pelo clube, já que pouco tempo depois de firmar compromisso foi emprestado ao Flamengo. Em sua apresentação no rubro-negro, Diego Souza fez juras de amor, chegando a dizer que era torcedor do clube desde a infância e que estava realizando um sonho. Eu sempre fui flamenguista e sempre tive um sonho de jogar no Flamengo. Tanto é que foi aqui que eu tentei começar. Estou vindo do Flamengo para ser feliz. Disputou 39 jogos e marcou 7 gols pelo Flamengo, tendo contribuído para a conquista da Copa do Brasil de 2006. Após deixar a Gávea, Diego Souza retornou ao Benfica, mas sem espaço no clube retornou ao Brasil, onde firmou compromisso com o Grêmio. De lá pra cá, o meia-atacante rodou por vários outros clubes, até ser contratado pelo São Paulo em 2018. Em junho daquele ano, durante entrevista a André Henning do Esporte Interativo, Diego Souza foi perguntado qual seu time do coração, e sem titubear, o jogador afirmou que era vascaíno e tinha como grande ídolo Edmundo. Você torcia pra quem quando era moleque, Diego? Você pode falar ou não? Posso. Pra quem? Vasco. É? Quem foi seu ídolo assim quando você era moleque? Que você jogava bola na rua e você falava, pô... Um brigão aí. Que situação, hein? Bom, fica aí a dúvida sobre qual time o atual jogador do Grêmio é torcedor. O atacante Fred começou a jogar futebol no América Mineiro, clube que defendeu entre 2003 e 2004, e após pouco mais de um ano como jogador profissional foi negociado com o Cruzeiro. Em sua primeira passagem pela Raposa, o atacante teve desempenho excepcional, ultrapassando a barreira dos 50 gols em um ano, e seu bom futebol despertou o interesse do Lyon, que o contratou em meados de 2005. Ficou 3 anos e meio na França, até ser repatriado pelo Fluminense em 2009, e no tricolor teve passagem bem-sucedida, com direito a 2 títulos do Campeonato Brasileiro. Em 2016, após mais de 7 anos, o jogador deixou o tricolor e se transferiu para o Atlético Mineiro, e em uma entrevista ao canal oficial do clube, ele revelou que toda a sua família era atleticana e que ele estava em sua casa. Fred, primeiro sentimento, de estar chegando no Atlético agora. Uma sensação muito boa, Time grande, com um projeto grande. Em casa, Minha família inteira aqui, família toda atleticana, e vou fazer... Meu primeiro objetivo agora é
me doar ao máximo aí, com muita raça, com muitos gols, pra gente ganhar os títulos aí e conquistar toda a massa atleticana. A passagem pelo Galo também foi goleadora, com ele ultrapassando a barreira dos 40 gols, e em 2018, após rescindir o seu contrato com o Alvinegro, ele trocou de lado e acertou seu retorno ao Cruzeiro. Alguns meses depois do seu retorno, o atacante, em entrevista a uma websérie sobre a Copa Libertadores, disse a mesma coisa que nos tempos de Atlético, revelando que toda a sua família era cruzeirense, que o coração dele era cruzeirense, etc e tal. Para mim é especial porque eu nasci cruzeirense, né? Meu coração nasceu cruzeirense, a minha família inteira é cruzeirense, os meus amigos de Teoflotone, daqui de Belo Horizonte. Eu lembro que a gente se reunia para ver a Libertadores, a família inteira, os amigos inteiros, a gente saía para a rua para comemorar. E aí, qual clube você acha que Fred e sua família são torcedores? Atlético ou Cruzeiro? Gustavo Cuellar foi revelado pelo Deportivo Cali da Colômbia em 2009 e após 6 temporadas no clube se transferiu para o Júnior Barranquilla. Foram 2 anos no Júnior e em 2016 o Flamengo venceu a concorrência do Cruzeiro e anunciou o jogador como novo reforço. Cuellar demorou para engrenar no clube, já que o então técnico Zé Ricardo preferia Márcio Araújo no time titular em relação ao colombiano, e somente em 2017, após a chegada de Reinaldo Rueda, foi que ele começou a ter mais espaço entre os titulares. Sua raça e dedicação chamavam a atenção dos torcedores, que, paralelo ao fracasso nas competições, viam Cuellar como o único que não merecia receber críticas pelas eliminações e falta de títulos. Em março de 2019, durante uma entrevista ao canal Pilhado, ele agradeceu o carinho e idolatria que recebia da torcida, chegando a declarar que, se dependesse dele, assinaria um contrato vitalício com o rubro-negro. Com o passar da temporada, o Flamengo foi se reforçando cada vez mais, com Cuellar sendo titular absoluto na equipe. Entretanto, no mês de agosto, já com Jorge Jesus no comando, o volante inesperadamente pediu para ser negociado pelo clube, chegando a ser afastado por tempo indeterminado. No fim das contas, sua última partida foi contra o Internacional pela Copa Libertadores, com ele logo em seguida sendo vendido para o Al Hilal da Arábia Saudita. Henrique Dourado é bastante rodado no futebol brasileiro, tendo acumulado passagens por vários clubes de São Paulo, Rio de Janeiro, entre outros centros. Em 2013, o atacante disputou o Campeonato Paulista pelo Mojimirim, com o clube alcançando as semifinais, só sendo eliminado nos pênaltis pelo Santos, e durante a boa campanha, ele conseguiu marcar 8 gols. Contratado pelo Peixe após o estadual, o jogador em sua apresentação chegou a declarar que era santista e estava realizando um sonho ao jogar ao lado de Neymar. Primeiramente, boa tarde. Como você bem disse, eu era um torcedor mesmo de estar na arquibancada e tudo, desde criança. Minha família toda santista. Primeiramente, é um orgulho de estar vestindo essa camisa. Estou muito contente. A passagem pelo Peixe foi aquém do esperado, com ele deixando o clube ainda em 2013 e se transferindo para a Portuguesa. Após o Campeonato Paulista de 2014, o jogador deixou a Lusa e foi atuar no Palmeiras, sendo de fundamental importância na fuga do rebaixamento do clube alviverde. Depois de 2014, Dourado ainda rodou por outras equipes do futebol brasileiro e do exterior. E em 2019, o atacante, que se recuperava de uma lesão, ligou pessoalmente para o então dirigente palmeirense Alexandre Matos, pedindo uma oportunidade de jogar o restante da temporada pelo Palmeiras, chegando a declarar que era torcedor do clube e que seria uma honra novamente defender a camisa alviverde. O atacante Dudu é um dos grandes ídolos da história recente do Palmeiras, tendo sido de fundamental importância na conquista dos brasileiros de 2016 e 2018. O jogador foi revelado pelo Cruzeiro, mas no clube pouco jogou, sendo emprestado em 2010 ao Coritiba. Entre 2011 e 2013 foi jogador do Dinamo de Kiev, e em 2014 ele retornou ao Brasil para defender a camisa do Grêmio. Comprado pelo Palmeiras em 2015, o jogador desde então disputou mais de 300 jogos com o manto alviverde, tendo balançado as redes 70 vezes. Consolidado como ídolo e jogador mais bem pago do elenco, Dudu em 2019, durante uma entrevista, disse estar cada vez mais feliz no clube e que nem que chegasse um Real Madrid ou Barcelona, tiraria ele com facilidade do Palmeiras.
Porém, em 2020, o jogador recebeu uma oferta do futebol do Catar. E vendo com bons olhos a transferência, clube e jogador aceitaram a proposta do Al Duhail, com Dudu se despedindo do Verdão depois de 5 anos. O lateral direito Rafinha foi um dos principais jogadores na magnífica temporada do Flamengo em 2019, mesmo com ele tendo chegado no segundo semestre. Revelado pelo Coritiba, o jogador vinha de quase 15 anos atuando no futebol europeu, onde vestiu as camisas do Schalke 04, Genoa da Itália e Bayern de Munique, onde conquistou inúmeros títulos. O contrato assinado com o rubro-negro foi de 2 anos, e desde que chegou, Rafinha era titular absoluto. No último mês de junho, durante uma entrevista ao Benja do canal Fox Sports, o lateral declarou que não foi pelo dinheiro que ele veio atuar no Flamengo, já que ele teve propostas financeiramente mais vantajosas da Europa, e se tivesse pensado somente em dinheiro, teria ficado por lá mesmo. E aí você disse não. Então, em curiosidade, depois desse 1 ano e pouquinho, o que te levou a dizer não para tantas propostas na Europa e acertar com o Flamengo? Pois é, Benja. Você esteve na minha casa, você acompanhou aquele momento que eu estava de decisão, né, para ver o que eu ia fazer da minha vida. Foi um momento que eu tive várias propostas, vários clubes grandes da Europa me procurando, fazendo ofertas para a minha proposta, que se eu tivesse pensado no lado financeiro, né, eu não teria vindo para o Flamengo. Porém, menos de 2 meses após essa declaração, o Olympiacos da Grécia sinalizou com uma proposta irrecusável ao jogador, que sem pensar 2 vezes, acabou ativando uma cláusula no contrato com o Flamengo que o liberava de graça para clubes da Europa. Bom pessoal, e chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, deixe o seu like e a sua opinião nos comentários. Comentem também sugestões de outros jogadores infiéis que não sustentaram a palavra e acabaram se contradizendo tempos mais tarde.